idade aí, mas eu acho que todo mundo ficou sabendo. Quando a minha avó faleceu, a dona Nésia, ela faleceu com pneumonia. E foram avisar o meu avô, o senhor Arlindo, um homem muito forte, um homem que já velho ainda trabalha de pedreiro, muito forte. As pessoas se admiravam com ele, andava de bicicleta para cima e para baixo, de repente durante todo o dia. Mas quando ele recebeu a notícia que a minha avó tinha falecido, ele sofreu um AVC, foi quase que instantâneo, e ele também veio a falecer depois de alguns dias. Ano que vem eles completariam 60 anos de casados. Eles têm uma vida juntos, tiveram uma vida juntos, uma vida de exemplos, uma vida que era de dar inveja. Eles sempre foram católicos, só que cristãos de coração. E na verdade eu fui incumbido de trazer uma palavra nos dois enterros. E a gente nunca sabe o que falar, né? Em um momento de enterro, o que você vai falar? A gente nunca tem o que falar, a gente nunca tem uma palavra. Fiquei atento ao Espírito Santo, aquilo que ele queria dizer, aquilo que ele queria falar. E foi muito interessante que nos dois enterros eu simplesmente agradeci. Nossa, Fê, você agradeceu, mas como assim? Eu agradeci porque eles foram exemplos em tudo. Eu agradeci porque eu pude vê-los, e eu tive um momento com eles, um tempo com eles. Eu agradeci o Senhor por isso. Eu agradeci o Senhor porque eles acrescentaram coisas muito preciosas na minha vida no tempo que eles estavam vivos. E isso também foi um motivo em que eu agradeci. Eu agradeci porque eles me ensinaram a amar o próximo, com suas atitudes, com seus feitos, com poucas palavras. Eu aprendi que o amor em família, o amor familiar é muito importante. Eles me ensinaram muito isso. Não tinha um final de semana em que eles não queriam que toda a família estivesse reunida na casa deles. Nem que fosse para tomar uma sopa. Mas eles queriam que todos estivessem lá reunidos. Eu aprendi o companheirismo com eles. Amados, se vocês passassem 10 minutos com eles, vocês testificariam daquilo que estou falando. O cuidado um pelo outro, o amor um pelo outro, era uma coisa incondicional, era de se dar exemplo. 60 anos eles iam completar. Eu me alegrava quando eu via eles brigando um com o outro, e eram brigas assim: ô Nésia, você não vai comer não? Vai comer alguma coisa? Ah, lindo, para de me encher o saco. E eu dava risada, porque era um forçando o outro, e um se preocupava muito com o outro, Mas eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas o ser igreja que o pastor tem ministrado no domingo, é basicamente o que nós fazemos no nosso dia a dia. O que eu e você somos no dia a dia. O ser igreja não é simplesmente vir ao culto, ou você reger uma célula, ou você conduzir algum período de oração, você fazer alguma coisa para a igreja. Isso não é ser igreja.
O ser igreja verdadeiramente é as suas atitudes diárias, o seu dia a dia, a sua conduta diária, a sua integridade diária, quando as pessoas não estão olhando, quem é você? Quando as pessoas não estão focando, quando você não está sendo visto, quem é você? Teve uma vez que o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, em que nós seríamos julgados pelo que nós fazemos atrás da cortina, e não o que fazemos à frente dela. O nosso julgamento será feito por aquilo que fazemos atrás da cortina, e não aquilo que apresentamos a todos. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração. Então naquele momento eu simplesmente agradeci pela vida deles, e por verdadeiramente ter passado 10 anos com eles. Eu participei do casamento, do aniversário de 50 anos deles, participei da festa, até ajudei lá com algumas homenagens. Eu falei, nossa, eu vivi praticamente 10 anos junto com eles, e foi maravilhoso, e eu agradeci. Quando vocês morrerem, quando nós morrermos, pelo que as pessoas vão agradecer? Você já parou para pensar nisso? Ah, Fê, mas eu sou um adolescente. Ah, Fê, eu sou um jovem, eu estou na flor da idade. Sou muito novo. Pelo que as pessoas vão agradecer quando elas estiverem lá do lado do nosso caixão? Pelo que as pessoas vão agradecer? Eu creio que vai ter pessoas que vão falar assim, Senhor, eu agradeço porque você o levou. Eu agradeço porque você levou esse miserável embora. Às vezes é assim. 1 Coríntios 13, abre lá. Obrigado, papai. Vou falar um pouco sobre legado. Quem achou, dá glória a Deus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Até aí por enquanto. Amados, esse texto aqui fala de um legado, de algo que foi administrado. O que é legado em nossas vidas? O legado é aquilo que deixamos, é aquilo que ensinamos, é aquilo que administramos nas pessoas. Legado é aquilo que é algo muito especial, meu e seu, que nós passamos para gerações futuras. Isso é legado. De repente é
uma situação, um gesto que a pessoa faz e outras pessoas acabam fazendo, ou uma frase de efeito, ou toda uma vida. Então, o caráter da pessoa, isso é um legado, é aquilo que ela deixa para ser aprendido, é aquilo que ela deixa para as pessoas se basearem, para as pessoas caminharem em cima daquilo, entendendo que as pessoas que vieram antes de nós, elas foram os mártires, elas deixaram um legado para mim e para você, para nós caminharmos em cima disso. Quando Jesus veio ao mundo, ele deixou um legado para todos nós. Ele veio simplesmente para mostrar a forma que deveríamos agir, a forma que deveríamos andar. Ele veio simplesmente para nos ensinar a intimidade que poderíamos ter com o nosso Pai. Tudo isso é legado. Tudo isso Jesus deixou como um presente para mim e para vocês. Tudo isso Ele veio a nos ensinar. E o legado é tão maravilhoso que percorre gerações e gerações e percorre em todos os países do nosso mundo. Aleluia! Quando nós lemos esse texto e falamos sobre o amor, sabe o que me vem ao coração? João 3,16. Quem aqui conhece João 3,16? Vamos falar comigo. Porque Deus amou. Mas tem a vida eterna. Quando eu estava no velório, eu ouvi muito isso. Nossa, que história de amor. A vovó faleceu, o vovô ficou sabendo, faleceu também, quis ir embora junto. Não suportou uma vida aqui sozinho, quis verdadeiramente ir embora junto. Nós casamos, nós vivemos uma vida juntos e eu quero morrer junto com você. Basicamente foi isso. E eu ouvi muito no velório, nossa, que história de amor. Que história de amor. E quando eu vejo esse legado de Jesus, quando eu entendo João 3,16 e quando eu trago 1 Coríntios 13, do 1 ao 3 ao meu coração, eu entendo o legado que preciso fazer. O legado que não me traz para frente das cortinas, mas que me esconde lá atrás. Em Isaías 53 diz o quê? Que quando Jesus, ele não era aceito, era um homem de uma aparência feia, era uma pessoa que não saltava aos olhos das outras pessoas, então Jesus verdadeiramente era passado despercebido. Nada que havia nele, na sua aparência, as pessoas se atraíam, nada. Então Jesus, ele sempre agiu por detrás das cortinas. Existem alguns atos deles que vocês podem perceber que ele pede assim aos discípulos, para que os discípulos não divulguem, para que os discípulos não falassem sobre aquilo. Era algo pessoal, era algo íntimo ali. Por favor, eu quero que no momento que vocês descerem do monte, vocês não falem sobre o que vocês viram, ou sobre o que vocês testificaram. O que acontece comigo e com você hoje, amados, é que quando nós achamos que aprendemos e verdadeiramente estamos deixando uma coisa boa, nós queremos sair de trás da cortina e nos aparecer. Nós queremos verdadeiramente nos mostrar. Isso é algo que está implícito no meu e no teu coração, que nós precisamos matar todos os dias, esse miserável desse orgulho, essa vontade de aparecer, essa vontade de mostrar, essa vontade de verdadeiramente receber algum tipo de glória.
receber algum tipo de honra. Só que Jesus, ele nos ensina, ele deixa um legado para que possamos ficar por detrás das cortinas, sabe? Maior é aquele que serve e não o que é servido. Todas as pessoas que testificaram, os discípulos que testificaram de milagres, todos os discípulos, eles estavam trabalhando no momento, eles estavam servindo. Então quem serve, vê os milagres acontecendo. No casamento, no primeiro milagre de Jesus, qual foram as primeiras pessoas que viram o milagre acontecer? Quem foi? Quem estava servindo o vinho. Quem estava servindo. Quem estava trabalhando. Quem estava trabalhando. Eu fico muito... Às vezes me incomoda muito algumas pessoas que, eu tenho os dons do Espírito, não sei o que lá, e ppp e papapá. Eu não julgo, eu não condeno, mas a gente conhece a árvore pelos frutos. E eu fico me perguntando, quais os frutos? Quais os frutos? Eu sempre digo que a maior evidência de uma pessoa que possui uma vida ativa com o Espírito Santo são as almas, são os frutos, não é simplesmente eu enrolar a língua aqui. Todos os dons que são estabelecidos para nós, amados, não é para nós mesmos, é para atingir pessoas, é para favorecer pessoas. O único dom que vocês podem dizer que é para edificação pessoal, é o falar em línguas quando é edificação própria. Mas entenda que até a sua edificação própria é para abençoar outra vida. Até a sua edificação própria é para você atingir uma outra pessoa. Você estuda para quê? Para ensinar. Não é isso, Fabiano? Você estuda para ensinar. Você aprende um pouco mais para ensinar. E é incrível que quando nós estamos ensinando, nós estamos aprendendo mais. Então a edificação que é feita pelo Espírito Santo em nós, quando nós falamos em línguas para edificar a nós mesmos, nós estamos nos edificando para edificar o corpo, para edificar o nosso amado que está do lado. Todos os dons estabelecidos não são para nós mesmos, mas são para atingir vidas, para atingir pessoas, para deixarmos um legado no coração delas, para verdadeiramente mostrar para elas que existe um Deus que se preocupa, um Deus que ama, um Deus que protege, um Deus que perdoa o pecado. É para isso que eu e você estamos aqui. Quando nós falamos nesse amor em 1 Coríntios 13, amados, defina esse amor como se fosse um homem. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, se eu não estiver atingindo pessoas, de nada vale. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover uma montanha, se não for para atingir pessoas, de nada vale. Se não for para trazer um legado a essa terra, de nada vale. Amados, eu não sei vocês, mas eu não quero ser conhecido como o homem cabeludo que falava lá na frente, não. Eu quero ser conhecido como um evangelista, um homem que falava e as pessoas se convertiam, um homem que atraía pessoas para o reino. Eu não sei como você quer ser conhecido. Eu não quero ser conhecido simplesmente como uma pessoa que tocava teclado. Eu não quero ser conhecido com isso. Eu nem me preocupo com isso, amados. Se todos nós aqui, todos vocês têm convicção do seu chamado, aleluia, quantos aqui
tem convicção do seu chamado. Não, eu nasci para isso, eu sei o que eu quero ser, eu sei o que eu vou ser quando eu crescer, eu sei o que eu quero trabalhar, eu sei o meu chamado. O seu chamado é para atingir pessoas. Coloca isso na tua mente de uma vez por todas. Você não foi chamado para o quê? Você foi chamado para quem? Essa tem que ser a sua pergunta. Senhor, eu fui chamado para quê? Não. Senhor, eu fui chamado para quem? Quem o Senhor quer atingir através da minha vida? Quem o Senhor quer que eu deixe um legado? Quem o Senhor quer que eu possa atingir com a minha história de vida? Ou com a minha amizade? Ou com o meu amor? Quem, Senhor? Quando eu era um pouco mais jovem, quando eu estava na fase da adolescência, eu achava que para mim ter um testemunho forte, eu tinha que ter feito alguma coisa muito louca. E tinha alguns adolescentes que também pensavam assim, porque eu já ouvi cada história aí que, pelo amor de Deus, né, Ju? E eu dou risada dessas histórias, mas porque eu também fazia. Como assim, Fê? Sabe quando você começa a inventar uma história que não existe? Para você tentar atingir o coração daquela pessoa? Eu já fui um maconheiro, drogado, não sei o que lá, não fui nada disso. Já fui um cachaceiro louco, eu nunca fiquei bêbado. Mas eu inventava, sabe? Para ser o cara lá no meio da roda. Tentava inventar um legado, sabe o que é isso? Eu pulei de uma montanha querendo me matar. Mentira! Eu já ouvi uma história aí de uns meninos aí que diz que ficava chapado nos bailes aí. Só que falar para você, eu passei a infância deles junto com eles e o refrigerante mais forte que eles tomou foi Coca-Cola. Eu nunca vi nada assim de anormal, mas eles contavam essa história aí. Amados, o que eu estou querendo dizer com isso? Não sei quantos de vocês estavam aqui na terça-feira, quando eu disse que a nossa vida por si só, ela inspira pessoas. Nós não precisamos nos tornar quem nós não somos. Nós precisamos ser e viver daquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Seja você mesmo. Você não precisa ser o Felipe, nem o Felipe precisa ser vocês. Vocês não precisam ser o pastor. Sejam vocês mesmos e atinjam pessoas que estão ao redor de vocês da forma que vocês agem. Não coloque máscaras. Não coloque máscaras. Isso é legado. O legado é a única coisa que não pode ser inventada. Existe uma história, eu não lembro o nome, não me perguntem. Na verdade, eu não sei se esse é o contexto da história mesmo. Mas tinha uma... Meu Deus, hein? Olha. Aplauda o Senhor pela vida da Ruth. Depois vocês podem tomar lá, tá bom? Tem uma história de um certo homem que era capitão de uma guarda, e em que um certo momento eles foram participar de uma batalha, e esse capitão, ele ficou escondido durante toda a batalha. Ficou escondido. Ele se amedrontou e se escondeu. E aí chegou um momento em que a guarda, sabe, um foi matando o outro e foi matando o outro até que não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém naquela guerrilha. Tanto
nas forças inimigas, como nas forças daquele homem, não sobrou ninguém. E aí a história conta que ele saiu e começa a caminhar no meio daqueles corpos, e de repente chega uma outra frente de batalha e trata ele como o herói, porque viram ele simplesmente lá andando em meio aos corpos. Não, ele é o herói, ele conseguiu matar todo mundo lá e conseguiu sair vivo, mas na realidade ele se escondeu. Na história conta que esse homem, ele tentou conviver com esse heroísmo, só que em determinado momento ele não conseguiu segurar aquilo. Ele verdadeiramente confessou o que tinha acontecido, ele confessou, mas como todo o país já estava comemorando, né, o seu heroísmo, o seu patriotismo, então como todo o país já estavam comemorando isso, resolveram esconder toda a verdade. Não sei se é essa história realmente, mas legado é a única coisa que nós não conseguimos esconder. O legado é realmente aquilo que nós somos e aquilo que as pessoas vão ver. Qual é o legado nosso? Qual é o seu legado? Se eu perguntar aqui para cada um de vocês aqui, falar: amados, quantas pessoas vocês falaram do amor de Jesus essa semana? Ah, Fê, essa semana? Também não, né? Pelo amor de Deus. Então vai. Quantas pessoas vocês falaram do amor de Jesus este mês? Ah, Fê, esse mês está difícil, pô. Esse mês aí é mês de prova, a gente já vai entrar de férias aí, esse mês é um mês difícil. Então beleza. Quantas pessoas vocês falaram do amor de Jesus do começo do ano até agora? Qual é o legado que vocês querem deixar? Ah, eu quero ser conhecido como um homem que frequentava todos os cultos. Fê, na hora que colocar na minha lápide lá, é lápide, né? Vai estar escrito lá: esse homem foi fiel em todos os cultos. Ele não faltava em um culto da igreja, estava lá em todos os cultos. Isso é bom? Não é bom. Pelo que vocês querem ser conhecidos, amados? Qual é o amor que verdadeiramente tocou vocês, que precisa tocar outras pessoas? O que eu quero dizer aqui é o quê? O que vocês têm feito com tudo que vocês têm aprendido até hoje? Sabe, entramos aí em uma série de mensagens do que é ser igreja. O pastor simplesmente trouxe 2 tópicos no domingo. Mas como temos agido como igreja? O que nós temos feito para ser igreja? Se vocês pegarem as histórias dos discípulos, amados, eles foram comprometidos com o amor. O legado que Jesus deixou com eles, eles honraram. Eles honraram. Eles compartilharam cada um da sua forma. Cada um, uns alcançando multidões, outros alcançando algumas pessoas. Uns falando para grandes públicos, outros falando tete a tete com uma pessoa só. Mas todos eles manifestavam o amor de Jesus, porque o legado do amor de Jesus estava impregnado neles.
Ah, Fê, mas eu não tenho muito o que falar. Eu não sei, eu não sou bom com palavras. O que você tem feito então? O que você tem feito para atingir pessoas? Você tem sido servo? Você tem servido? Uso o exemplo da Rose aqui, que trouxe o café e uma água para mim. Isso é serviço. O maior é quem serve. Ela, com essa atitude, ela ministrou muito mais do que eu falando aqui para vocês, porque ela está servindo. Ela verdadeiramente está fazendo aquilo que Jesus ensinou. Eu só estou tacando aqui cajadada em vocês. Eu só estou aqui trazendo uma palavra. Mas ela verdadeiramente, ela demonstrou com o seu serviço. O que vocês têm servido ao povo? O que vocês têm servido aos seus amigos? Eu não digo apenas de servir coisas, mas o serviço com o seu caráter, a sua integridade, a sua fidelidade, o homem de honra, a mulher de honra, valente, humilde, fiel, de oração. Eu não falo muito, mas as minhas atitudes falam por mim. Eu tenho exemplo aqui de pessoas que em determinado momento já passaram a madrugada em oração. Isso é testemunho, amados. Quantos aqui já passaram a madrugada em oração? O que nós estamos fazendo com aquilo que estamos recebendo aqui? O que nós estamos fazendo? Podemos servir de diversas formas, e aqui eu quero terminar essa palavra. Abra sua Bíblia em Mateus 27, versículo 57. Você pode servir com os seus bens, você pode servir com os seus atos, você pode servir com a sua sabedoria, você pode servir com a sua inteligência, você pode servir pessoas de diversas formas. Leia aí comigo aí, caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Esse homem serviu Jesus. Esse homem entregou para Jesus, de repente, o bem mais precioso que ele tinha. O que você tem entregado para Jesus? Amados, poucos querem lidar com mortos. Poucos. E aqui nós vemos a história de Jesus
se não fosse José se compadecesse e servisse ao rei pela última vez, eu não sei onde Jesus seria enterrado. Mas ele de repente serviu a Jesus com o bem mais precioso que ele tinha. De repente, amados, você deve estar achando que não dá mais tempo para mim servir. O servir cabe em todo o tempo. Ainda que seja na hora da morte. Ali ele serviu. Ali ele verdadeiramente doou o seu túmulo. Tinha acabado de fazer um túmulo numa rocha. Eu creio que ele estava planejando ele ser enterrado ali. Ou enterrar não somente ele, mas toda a sua família. Então, amados, vocês têm noção de quanto que é um túmulo? Vocês têm noção do que é um pedacinho de terra ali no cemitério? Eu fiquei de cara. R$ 1.200. Hoje. E naquela época? Mas é um túmulo. É riqueza, é bem. Ele ofertou, ele dizimou. Mas Jesus já estava morto, Jesus não recebeu, ele ressuscitou. Jesus entregou de volta o túmulo para ele. Olha que maravilhoso. Ele ofertou o túmulo para o Senhor, e o Senhor retribuiu de volta. Não, pega o seu túmulo aí, não tem mais nada aí dentro não. Serviu. Que possamos ser igreja, amados, não apenas no falar, mas no servir. Uma preocupação minha que na verdade eu trouxe no Tadel, na hora da supervisão, eu falei para alguns dos meus liderados ali, eu falo que me preocupa muito, porque os exemplos estão morrendo, e a geração que está vindo posterior a esses exemplos não estão captando a ideia de ser exemplos também. Hoje, por exemplo, quantos casais vocês veem com um grande tempo de casado, que nem o vô e a avó aí, que iam fazer 60 anos de casados, estão morrendo. Hoje a moda aí, os artistas aí, eu acho que eles não conseguem ficar 1 ano casados. Eles não conseguem ficar 1 ano casados aí. A gente vai ouvindo aí, vai lendo nas revistas aí. Os exemplos estão morrendo. E a geração posterior não está se dando conta de que não está aprendendo os exemplos. Amados, me gela a alma quando eu olho para os adolescentes e falo assim: para quem que eles vão olhar? Quais serão os exemplos que eles vão seguir? A minha geração, eu tive muitos exemplos, graças a Deus. Vou fazer 30 anos ano que vem. Eu tive muitos exemplos. E eu estou lutando para ser exemplos para essa geração que está vindo. Eu estou lutando para ser exemplo. Mas uma andorinha só não faz verão. Se somos igreja, somos corpo de Cristo. Temos um cabeça só, amados. Esse cabeça traz os mesmos pensamentos para todos nós aqui. Nós sabemos o que precisa ser feito. O Espírito Santo tem trazido no nosso coração aquilo que precisa ser feito. Nós não fazemos porque não queremos, porque somos negligentes. Só por isso que não fazemos.
Sirva com seus atos. Amados, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um tratar com educação é um grande serviço. Tratar bem os nossos pais ou as nossas mães, tratar com muita educação todo mundo, todos que nos rodeiam, isso é um grande serviço. Ser pessoas de caráter, íntegros, trabalhadores, honestos, fiéis. Ainda que não estamos ganhando um rio de dinheiro, mas somos fiéis. Trabalhamos com as mãos sujas, mas de coração limpo. De alma quebrantada. Eu não sei quantos de vocês estão se atentando aí, mas Deus está despertando a igreja para esse serviço. Esse serviço aqui, amados, é o mesmo de José de Arimateia, vai ser o último ato nosso, o último ato até que Jesus volte, até que Jesus ressuscite. Foi o último ato ali. A última coisa que um homem poderia fazer pelo mestre, é o nosso serviço nos dias de hoje, amados, diante das pessoas que estão lá fora, é o nosso último ato. Estamos perdendo muito tempo com intrigas bobas, com muito mimimi. É o nosso último ato como cristãos. Eu creio que depois desse último ato, amados, virá um grande avivamento, e posterior a esse grande avivamento, que vai estabelecer um reinado sobre toda a terra, Jesus volta e leva os deles. Nós pensamos que o fim do mundo é um caos. Essa novela da Record aí, eu não estou assistindo, mas minha mãe, ela me deixa a par de tudo. Feio, o fim do mundo é feio mesmo, hein? Só que nós precisamos entender que o fim do mundo não vai ser um caos, o fim do mundo vai ser um casamento. É um casamento. O momento em que o noivo vem buscar a noiva adornada, pura e limpa, a noiva que serve. A noiva que trabalha, a noiva que serve a todos, a noiva preparada, cheia de unção, com suas vasilhas cheias, transbordantes. É esse casamento que vai acontecer no final dos tempos. Nós ficamos perdendo tempo com besta, com chip, com não sei o que lá o que, com 666, amados. Eu não quero estar aqui quando isso acontecer, não. Caos vai ser, presta atenção, caos vai ser total quando o Espírito Santo partir. Aí o caos vai ser estabelecido. Aí é olho por olho, dente por dente, faca na caveira. E aí, aí é guerra mesmo. Quando o Espírito Santo for retirado. Enquanto ele estiver aqui, amados, Jesus é a esperança da glória. Jesus é a esperança para todos nós. Amados, em nome de Jesus, eu quero desafiar vocês aqui. Eu quero desafiar, se desafie essa semana em nome de Jesus a servir pessoas, servir almas. Eu não sei como você pode fazer. De repente simplesmente trazer um cafezinho para alguém, ou tratar com uma educação, ou fazer algo diferente. Entenda que é os nossos últimos atos aqui na terra. O último ato nosso é esse último serviço que vamos prestar ao Senhor. Aleluia!
Se coloca de pé em nome de Jesus. Prepara a música. Qual que é o nome dela? Mais de Ti. Aquela que Ele cresça, eu diminua. Rapidinho, deixa eu só contar um testemunho para vocês aqui. Ontem eu fui lá para minha célula lá na Mandaba. Foi poderoso, amados. Eu vou subir aqui para olhar para vocês. Rapidinho. É algo que precisa ser compartilhado com vocês. No domingo passado teve um menino que veio da minha célula da Mandaba, apresentei ele para alguns aqui na igreja, o Carlos. Quantos aqui viram ele, cumprimentaram ele aí? E quando chegamos lá ontem, lá para jogar bola, né, lá na nossa célula, ele falou assim: Fê, a minha mãe quer te conhecer. Eu falei, vamos lá. Aí nós fomos lá, entramos lá na casa dele, amados, já estava tudo preparado. Pela graça do Senhor, amados, toda a família dele aceitou Jesus ontem. Toda a família. Em nome de Jesus, amanhã eu vou trazer eles. Mamãe dele, o papai dele, o avô. Aí o avô já está marcando uma reunião para mim na casa dele, para conversar com a avó também. A tia dele, ela saiu lá, mas já é convertida. E amados, foi um tempo muito maravilhoso, muito glorioso. E nós fomos lá para jogar bola. E o Espírito Santo preparou todo um conteúdo, todo um contexto lá, mas para se estabelecer um reino, para a gente servir. Amanhã estou indo lá buscar eles, amados. Eu vou com o meu carro. Estou servindo. E vou servir cada um, amados. Cada um que o Senhor colocar à minha frente, eu vou servir.